Crianças, bom dia, aula de história. Pega o seu material de história, seu livro, seu caderno e vamos lá para a nossa aula de hoje. Continuando, no nosso livro, nós estamos no capítulo 2, correto? Nós vamos terminar hoje o capítulo 2. Então, vamos lá. Pega o seu livro e abre o seu livro na página... Aqui, página de número 50. Vamos lá. Todo mundo com o livro na mão. Nós vamos estar falando hoje sobre o Brasil Império. Período regencial, 1831 e 1840. Período regencial. O Brasil viveu uma experiência republicana? Está no seu livro, na página 50, correto? Você sabe como que funciona um governo republicano? O líder máximo dessa forma de governo não é determinado pelo sangue nem pela importância de sua família, como na monarquia, mas sim pela escolha direta ou indireta dos indivíduos que fazem parte do país que ele governa. Em uma república presidencialista, o presidente representa os cidadãos como chefe do poder executivo, que tem a função de administrar o país. No ano, crianças, de 1831, o imperador do Brasil, que era Dom Pedro I, o que ele fez? Ele abriu mão do trono dele e ele voltou para Portugal. Ele voltou para Portugal, mas ele deixou aqui, o filho dele, que na época só tinha 5 anos de idade, tá? Como ele abdicou do trono, e foi embora, mas deixou o filho dele aqui, o Brasil precisava de alguém, que pudesse assumir o poder, que pudesse assumir o trono, correto? Enquanto o herdeiro, o filho de Dom Pedro I, pudesse ter a idade para assumir o trono, correto? Mas ele não tinha idade suficiente, ele só tinha 5 anos. Uma pessoa com 5 anos, uma criança com 5 anos de idade, ela vai conseguir governar o país? Não, Ela não vai conseguir governar um país, Então, foi criado um governo que recebeu o nome de governo provisório, tá? Um governo provisório que recebeu o nome de regência, tá? Por isso que é chamado de período regencial. Foi um governo provisório que foi criado e recebeu o nome de regência. Nesse novo governo, esse novo governo, crianças, ele seria determinado pelo voto, tá? Homens maiores de 25 anos que tivessem a renda mínima estabelecida pela Constituição brasileira poderiam escolher seu líder político. O que estava acontecendo? A ausência de um rei e a eleição de uma liderança promoveram no Brasil uma experiência muito parecida com uma república, parecida. Apesar de que o regime de governo ainda permanecia oficialmente como monarquia, correto? Monarquia é um governo regido por reis, rainhas, correto? Então, depois que teve a organização da regência, o governo, formado,
enfrentou vários desafios. Então, eles criaram um governo e esse governo, eles começaram a enfrentar vários desafios. Começaram a acontecer uma série de revoltas, né, principalmente naquelas regiões mais afastadas do governo central, tá? O governo central ele estava estabelecido aonde? Na cidade do Rio de Janeiro, tá? Essa distância, ela se deu ao fato de que, desde quando a família real chegou ao Brasil, a coroa, né, a coroa portuguesa, não havia dado a devida atenção às outras regiões, né? Não promoveu uma integração entre as diversas localidades do território brasileiro, tá? As elites locais, né, as pessoas que tinham mais as das elites, elas iniciaram conflitos que questionavam o poder central, a forma de governo e a influência dos portugueses na política do país. Então, a elite, o povo que tinha mais condição financeira, social melhor, correto? O povo mais humilde, né? Estava cansado de passar fome, estava cansado da miséria, estava cansado da desigualdade. Também o que? Começou a se manifestar, né? Ou então se associou a essa elite. Por quê? O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo melhores condições de vida. Então, vamos lá. Período regencial é como conhecemos o período intermediário. Foi o período que existiu entre o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado foi o reinado de Dom Pedro I. O segundo reinado foi o reinado do filho dele, Dom Pedro II. Só que nesse intervalo aqui, né, aconteceu o período regencial. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor do seu filho no ano de 1831. Foi encerrado no ano de 1840. Foi encerrado e ficou conhecido como o golpe da maioridade, tá? Garantindo aí a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. O período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado. O primeiro reinado foi a época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador. Lembra que nós falamos sobre isso? Foram criados os poderes, mas foi criado também o poder lá que dava todos os direitos ao rei, né? Então, tinha o autoritarismo do imperador, do Dom Pedro I, e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Em abril de 1831, Dom Pedro I foi embora do Brasil, né? Abdicou, não vou ser mais imperador do Brasil. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, então, nós sabemos que na monarquia é passado de pai para filho, correto? Aí o sucessor dele tinha que ser o filho dele. Só que o filho dele tinha quantos anos? O filho dele tinha, Pedro de Alcântara, só tinha 5 anos. Então, ele não ia poder reger, né? Não podia ser o príncipe regente. Não podia ser coroado imperador do Brasil, até que ele completasse a maioridade. E essa maioridade, ela só ia ser alcançada quando Dom Pedro II tivesse 18 anos, tá? Então, assim, a saída legal existente e que constava na Constituição de 1824 era a seguinte: a de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes, período regencial.
esse período deveria ter acontecido até 1844, tá? Quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos. Mas o seu fim foi antecipado para 1840, por meio de um golpe militar, né? Então, será com quantos anos que Dom Pedro II será que com quantos anos que Dom Pedro II assumiu o trono? Vocês conseguem fazer aí a conta? Ó, ele tinha que fazer 18 anos, correto? Mas só que foi dado o golpe da maioridade, né? Ele não chegou a completar 18 anos, né? Então, Dom Pedro, ele foi aclamado segundo imperador do Brasil com 5 anos de idade, mas não podia assumir. E ele assumiu o trono aos 15 anos, tá? Foi no dia 18 de 6 de 1841, tá? Um ano depois de ser declarado maior e começar a reinar. Então, eles anteciparam o quê? A maioridade aí, né? Então, foi chamado de golpe da maior idade, tá? Nós vamos dar uma olhadinha aqui agora, nesse mapa. Como eu falei com vocês, nesse período aconteceram o quê? Várias rebeliões, né? Explodiram, né, no Brasil durante o período da regência. Durante o período que o Brasil estava sendo governado por regentes. Dom Pedro I tinha ido embora, o filho dele só tinha 5 anos, não podia governar, correto? Então ficou aqui, como se tivesse ficado um buraco aqui, né? Nesse intervalo que foi o período da regência. Então nós tivemos, ó, lá no Pará, de 1835 a 1840, a revolta que recebeu o nome de cabanagem. Nós tivemos no Maranhão, de 1838 até 1841, a revolta que recebeu o nome de balaiada. Nós tivemos na Bahia, em 1831 a 1833, a revolta que recebeu o nome de sabinada. Nós tivemos a revolta dos malês, em Salvador, em 1835. E a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Então, olha para vocês verem, em 1835 estava acontecendo aqui a Guerra dos Farrapos, estava acontecendo aqui a cabanagem, estava acontecendo aqui a Revolta dos Malês, né, em Salvador. Aqui, em 1831 até 1833, aconteceu a Sabinada na Bahia. Aqui, de 1838 até 1841, aconteceu a balaiada no Maranhão. Então, foi um período de grandes revoltas que o Brasil sofreu no período regencial, tá? Então, as revoltas foram, guarda aí, cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, revolta dos malês em Salvador e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Essas revoltas, vocês acham que elas foram pacíficas? Não, né? Se é revolta, não é pacífica, né? Espera aí só um pouquinho, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, crianças. Toma uma aguinha aí também, aproveita. Sempre deixa um copinho de água aí perto de você, né? Para você tomar água. As revoltas, elas aconteceram, qual o objetivo? Né? O objetivo de acabar com o descontentamento, né? Eles estavam...
as pessoas estavam insatisfeitas, né, de como o Brasil estava sendo governado, porque estava sem um imperador, correto? Então, vamos lá, continuando. Só um minutinho. Então, nós tivemos a cabanagem, né? A população do Pará tentava se separar do resto do Brasil, tá? Na cabanagem, tá? Eles queriam se tornar um outro país, né? Aqui na cabanagem, no Pará, tá bom? Então, desde a década de 20, crianças, aqui no Pará, eles já tentavam, sabe, se separar do resto do Brasil, né? Mas quando aconteceu a nomeação regencial, né? Aí, o que eles fizeram? Eles continuaram com a revolta. Aonde que aconteceu a revolta? No Pará e no Amazonas. Quais foram os principais líderes da cabanagem? Batista de Campos, Eduardo Nogueira. O resultado, qual que foi o resultado da cabanagem? Formaram-se 2 governos cabanos, mas acabaram traindo o movimento e se juntando ao governo imperial, tá? A Farroupilha, que é a Guerra dos Farrapos, né? Que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Eles tinham o quê? Um caráter separatista, tá? Esse movimento ele foi derrotado e realizou-se um acordo com os farrapos, tá? Todos os revoltosos seriam anistiados e as terras deles, que haviam sido confiscadas, seriam devolvidas pelo governo imperial. A revolta dos malês. Essa revolta foi um movimento liderado pelos escravos muçulmanos, os malês, que pegaram em armas com o objetivo de liderar Salvador. Onde que aconteceu? Lá na Bahia, tá? A rebelião, essa rebelião, ela durou aproximadamente 3 horas e foi fortemente reprimida, né? Então, teve as penas que foram dadas aos rebeldes, né? Que foram prisão, açoitamento e fuzilamento, tá bom? A Sabinada, que aconteceu aqui também na Bahia, né? Ela recebeu esse nome de Sabinada porque ela veio do líder principal, que era o jornalista e médico Francisco Sabino, tá? Teve resultado? Teve, né? Foi bom, né? Os rebeldes, o quê? Eles chegaram até a declarar a independência da Bahia na época, só que as oscilações sobre o projeto adotado pelo movimento e a repressão imperial fizeram com que eles fossem fracassados, tá? Só que era uma revolta de classes médias, tá? Então não houve tantas mortes como aconteceu na cabanagem, tá bom? E a balaiada aqui, cadê a balaiada? Aqui, que aconteceu no Maranhão, né? No resultado dela, teve como crescimento, com o crescimento da revolta popular, não conseguiu tomar a cidade de Caxias
e as classes médias recuaram, facilitando a repressão do movimento pelas forças imperiais. Então, esses foram os finais das revoltas do período regencial. Tá bom? Agora, continuando aí no nosso livro, nós vamos agora para a página 53. Você vai fazer o antes de seguir na página 52. Nós vamos para a página 53. Você vai fazer a atividade depois que você terminar de ver o vídeo, tá bom? O que é ser brasileiro? Pensa aí. O que é ser brasileiro? Você se sente brasileiro? Que características ou hábitos com os quais você convive ou que você pratica em seu, que é seu, tá, gente? Ó, em sua, que é isso, professora? Em seu dia a dia podem ser consideradas parte de uma identidade cultural brasileira? Será que existe uma única identidade brasileira? O Brasil, né, ao longo da história do Brasil, a ideia de ser brasileiro variou muito, tá? No período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, as identidades variavam de acordo com a região. A grande extensão territorial e as dificuldades de comunicação fortaleceram as identidades culturais regionais, tá, de cada região. Os movimentos separatistas, né, que queriam separar-se, né, queriam se tornar independentes, eles não tinham muito esse sentimento, né, nacional, tá? Não era possível consolidar uma identidade nacional enquanto não se reconhecia que a maior parte da população brasileira, formado por negros, mestiços e indígenas, tinham direitos e eram elementos importantes na cultura brasileira, tá? Na cultura nacional. Nós sabemos que o nosso país é um país o quê? De uma grande miscigenação. Então, o que aconteceu? Tiveram os esforços feitos pelo governo no sentido de quê? De estimular a construção de uma história nacional, identificando personagens importantes na construção da nação, tá? Tudo isso foi feito durante o período regencial. Tinham as festas populares, né, que tinham origem nas populações negras e indígenas, né, que são exemplos de diversas identidades que compõem a nação brasileira. Então, o Brasil é um país de quê? De uma diversidade cultural muito grande, né? A identidade brasileira tem uma riqueza cultural, né? É uma miscigenação, uma mistura de povos, né? De diferentes etnias e culturas, tá? Hoje, né? O Brasil possui uma das populações mais miscigenadas do planeta, né? Um país onde tem o quê? Maior mistura de povos. Né? Isso faz com que o Brasil se torne um país o quê? Único e diversificado. Pelo nosso território, né? Pelo território brasileiro, espalham-se grupos, né? Que se originaram, habitaram quase todos os continentes da Terra. Nós temos influências da Europa, né? Europeias diversas, etnias indígenas, povos africanos e asiáticos que se misturaram para formar a identidade cultural brasileira, né? Por isso que nós temos essa diversidade, né? Na nossa sala de aula mesmo, né? Nós temos uma diversidade de cor de pele, né?
de o cabelo, né? Por quê? Porque por causa da mistura de raças, né? Lá os nossos antepassados, se a gente for fazer uma pesquisa, né? Muitos de vocês aí podem até descobrir, né? Que vocês são descendentes ou de índio, ou descendentes de italiano, ou de alemão, né? Ou de africano, né? Por quê? Porque houve uma mistura dos povos de diferentes etnias e culturas. Apesar, né, do Brasil encontrar dificuldades, né, no processo de construção da nação, hoje, atualmente, é possível identificar exatamente o que diferencia os brasileiros do restante do mundo, né? Que é o quê? Uma cultura marcada pela diversidade, né? Por causa das misturas dos povos, de diferentes etnias e culturais, né? Voltando lá na colonização do Brasil, chegaram os portugueses, depois vieram, já tinha os índios aqui, depois vieram os africanos, né? Os alemães, os espanhóis, né? E um foi casando com o outro, né? Então foram nascendo as pessoas e foi tendo o quê? Essa mistura de povos, né? O índio casou com o português, com a portuguesa, né? O africano casou com o índio, o africano casou com o português, o índio casou com o italiano, então foi acontecendo o quê? A mistura de raças, tá bom? Então, nosso Brasil, ele tem uma cultura marcada pela diversidade. Então, crianças, aqui nós terminamos hoje o conteúdo do livro, tá? O que que você vai fazer? Você vai fazer as atividades antes de seguir das páginas 52 e 55. Depois que você fizer, você vai responder no seu caderno as perguntas do Pensando Sobre, da página 56. Lá na página 56 tem umas perguntas, você vai respondê-las no seu caderno. E para casa, você vai fazer as atividades do Já Aprendi das páginas 57 à página 61. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha um bom dia, né? Hoje é quinta-feira? Quinta-feira, não é? É dia 18, né? Na sala de história, quinta-feira. Não deixe as suas atividades se acumularem, tá bom? Vou falar isso toda a aula para você estar lembrando, toda a aula, tá bom? Deus te abençoe, te dê um bom dia.